Vamos falar de saúde do intestino? A gente estava comentando ali da questão do glúten, das sensibilidades, das intolerâncias. E é claro que a gente sabe que precisamos de vitaminas específicas também para cuidar da saúde do intestino, da flora intestinal. Então, nossa nutróloga queridíssima, a doutora Ana Luísa Vilela, está de volta. Bem-vinda. Feliz ano novo, doutora. Para a gente começar o ano aí com o pé direito e ajudando todo mundo de casa a entender a importância dos nutracêuticos. Olha que nome bonito, doutora vai explicar pra gente. Bem-vinda. Então, gente, essa pauta é tão legal porque a gente tem aquelas promessas de começo de ano, né? Todo mundo quer. E se a gente não cuidar do intestino, Carol, a gente não emagrece, a gente não ganha massa muscular, a gente não, envelhece com mais facilidade, a gente tem mais sintomas de menopausa, que a gente está envelhecendo, as mulheres estão envelhecendo melhor. E, assim, a gente está envelhecendo com mais qualidade. E cuidar do intestino faz parte disso. Vamos mostrar que tá tão bonitinha a nossa maquete aqui, ó. É tão difícil encontrar uma tão real assim que a gente consiga enxergar, né? Esse aqui é o intestino grosso, aqui tá o apêndice, ascendente, transverso, descendente e o sigmoide e o reto. O que acontece? Quando o intestino não funciona bem, o peristaltismo e as vilosidades dentro desse intestino, elas não funcionam como deveriam. Então, a gente não absorve, a gente cria uma inflamação. É como se essa parede não tivesse a capacidade de absorver. O nosso intestino, ele é um filtro. Ele é um grande filtro, que a comida entra, é digerida, é quebrada em pequenos pedacinhos e ele vai absorver e mandar para a corrente sanguínea. Se ele não está absorvendo, Carol, não adianta a gente comer. É em todo o intestino ou tem a parte específica do intestino dessa absorção, doutora? Todo o intestino tem um papel. A primeira parte do intestino tem um papel de absorver e de produzir vitamina B. A gente tem as fibras, tem o ferro também que é absorvido. No intestino grosso a gente pensa muito na água também, que ela é absorvida aqui no finalzinho. Para quê? Para dar essa emulsificação. Então, quais são os grandes sinais? Tem o intestino preso. Alguma coisa de errado está acontecendo. Ele está absorvendo água no lugar errado, ele não está absorvendo mais do que deveria. Ele não está deixando emulsificar com os olhos, que são importantes para isso também. Agora, sim, tem intestino solto demais, Carol. Também problema, porque a gente não tem tempo suficiente desses nutrientes serem absorvidos. Entendi, aí é o problema. Aí passa direto, não adianta comer, gente. Existem alguns medicamentos que eles já são formulados com mais de 70 vezes a dose que a gente precisa de absorção, porque já pensam na má absorção intestinal. E isso nós estamos falando aí de várias vitaminas importantíssimas, né? Muito importantes no nosso dia a dia. Tem algumas vitaminas que o nosso corpo produz, tipo a vitamina D. Mas quando a gente não produz suficiente, a gente tem que consumir em forma de suplementos. E esses suplementos, eles têm que ser absorvidos. Não adianta, gente, a gente se entupir de cápsulas e essas cápsulas não irem para o lugar que a gente quer. Entendi. Sinais que a gente não está absorvendo: cabelo fraco, unha fraca, pele seca, falta flacidez. Flacidez também. E às vezes o grau de inflamação é tão importante, Carol, que a gente tem que tratar sem passar pelo intestino. Aí entram soros, injeções, aí você entra com esses nutrientes já pré-digeridos, já digeridos, direto na corrente sanguínea. Por quê? Sou uma pessoa que não ganho massa muscular. Sou uma pessoa que malho, tô comendo, tô suplementando, tô tomando whey, tô tomando creatina e tal, e eu não vejo resultado. Então, alguma coisa tem. Por que você está tomando isso tudo e não chega no lugar que eu quero chegar? Quem faz bariátrica, então, a recomendação é através do soro também? Também. Pacientes que fizeram, depende da bariátrica, Carol, porque a gente tem aquela nova que é o sleeve, que só corta o estômago. Então, ele tem uma capacidade gástrica reduzida, porém, ele não mexe no intestino. Então, a absorção dessa pessoa é melhor. O que acontece é que todo gordinho é desnutrido, gente. O gordinho de base, ele tem uma desnutrição muito importante.
Por isso que o gordinho tem baixa massa muscular, por isso que o gordinho às vezes tem aquela alopécia, aquele cabelinho que cai muito. Tá. Mesmo consumindo, às vezes até, porque vão ter vários motivos aí pela obesidade de peso. Mas, por exemplo, mesmo aquele que consome legumes, enfim, frutas, onde a gente encontra as vitaminas, o próprio corpo, então, diminui essa absorção? O próprio corpo diminui essa absorção, porque ele tem uma síndrome metabólica e ele tem uma resistência insulínica que prioriza a guarda de gordura. Tá? E tem muita coisa que ele perde aí. E lógico, se a gente está ganhando peso, é sinal que a gente está comendo mais calorias do que a gente está gastando, Carol. Tá certo. Tá? Então dá um desbalanço total no corpo e é por isso que às vezes a gente tenta. Tem muita gente que fala assim, olha, nossa, tô 3 semanas fazendo dieta rigorosa e não tô emagrecendo. Porque o corpo não perde calorias se você está com déficit de alguma coisa. Principalmente vitaminas. Principalmente vitaminas. Entendi. Ele não vai colocar o seu corpo em risco. Ele não vai colocar a sua vida em risco. Teu cérebro é esperto. Eu vou deixar um tempo para te mandarem perguntinhas, né, Glaucia? Tem um monte chegando no @VocêBonitaTV, porque nós vamos falar de todas essas vitaminas importantíssimas e temos uma dinâmica para fazer ao vivo para a gente entender essa questão da absorção. Volto já, doutora. Segura que eu já volto. Vamos aproveitar então, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos começar a falar então, doutora, um pouquinho. Você quer fazer a primeira dinâmica? Você que sabe. Vamos lá. Vamos já fazer isso aqui para vocês ensinar, para vocês aprenderem o quanto é importante a gente ter pré-bióticos e probióticos. Vamos lá nesse conceito primeiro. O que é um pré-biótico? É o bichinho, gente. São as bactérias boas que colonizam o intestino e ajudam na absorção, na produção de vitaminas, eles ajudam na digestão, então são importantíssimos. Onde que a gente acha? Kombucha, iogurte, fermentados, e também nos suplementos. Nos suplementos, tá? A gente pode manipular cepas que a gente quer para determinadas finalidades. E os probióticos. O que são os probióticos? É como se fosse a comidinha para esses bichinhos. Certo. As fibras são muito importantes, tá? E as vitaminas também, tudo isso que melhora a nossa flora intestinal. Os óleos bons, que é o ômega 3, que tá ali. Então, o que acontece? Quando eu como uma comida muito pobre em fibra, muito pobre em probióticos, o que acontece? O intestino é como se fosse esse filtrozinho. Eu jogo a comida ali, ele absorve rapidão, tá vendo? Logo já cai o líquido. Então, é como se tudo que a gente tomasse aqui, como se a gente tomar água com açúcar, carboidrato simples, a absorção dele é muito rápida. Ele chega muito rápido na corrente sanguínea, ele não tem aquele período de digestão, de produção de maiores substâncias. Agora, se a gente pega uma comida mais rica, principalmente rica em fibras, rica em nutrientes, cores. E aí seria o grupo dos legumes, vegetais? Verduras, vegetais são os mais simples. Olha o tanto que demora, gente. Olha, gotinha por gotinha, olha. Não dá. Então, faz todo sentido a sua ilustração. Olha o tanto que demora. Então o corpo vai tendo tempo de digestão, tempo de absorção. E isso faz com que o nosso intestino fique muito mais saudável. Cria um bolo alimentar que não existe aqui. Puxa, que legal isso, doutor. Então não é só pensar numa questão de emagrecimento ou até tomar um monte de probiótico, né? Você vai lá, então tá bom, vou tomar um monte. Você compra um negócio que tem um monte de cepa, aí você toma tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Se na hora do consumo passar direto. E não ficar nada. Aí não fica e não te ajuda. Então, doutor, mas isso tudo, a base é a alimentação, né? Ainda que a gente precise da suplementação, mas tem que ter a base. A base para promover. Muito bem feita. Isso. Aqui a gente pode ver a diferença entre os dois. E quando isso aqui não está funcionando bem, a gente perde as velocidades, perde o filtro, Carol, a gente tem que fazer esse filtro sarar. Por isso que a gente tem que tratar para você ter resultado. O intestino é muito legal porque com 40, 60 dias ele se cura.
mas a gente tem que dar um tempo para ele. Como que a gente dá um tempo para ele? A gente trata ele bem, a gente entra com dietas específicas e dá nutrientes por outro, dependendo da inflamação, você tem que dar por outras vias. Aí você vai tratando e a gente vai voltando com a suplementação oral, que ela vai voltando a ser absorvida. Vou colocar a perguntinha do público então. Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Leila, um beijo. O cigarro tem alguma influência no intestino? Sim, aumenta a inflamação de todo o corpo. Inflamando o intestino é como se a gente dificultasse a entrada de bons nutrientes. A gente gasta muito antioxidante para quelar, para neutralizar o cigarro. Então, você vai gastar grande parte das vitaminas, você vai ter radicais livres, você vai envelhecer. A gente fala muito de envelhecimento, gente. Hoje a gente quer envelhecer bem, a gente quer estar saudável, a gente quer estar com a pele boa. Opa, com certeza. Sabe? E para isso acontecer, a gente tem que ter antioxidantes livres e o cigarro atrapalha muito isso. Próxima perguntinha. Ficou muito legal essa imagem aqui do intestino. Ju, obrigado, um beijo. Estou tomando ferro. Percebi que meu cocô não está como antes devido ao ferro. Preciso tomar mais água? Como é que é essa relação, doutor? O ferro é bem irritante, por isso que é interessante a gente comer comidas que levam ferro, não ferro puro. Ele irrita bastante o intestino. Então as fezes podem ficar endurecidas, escuras. Tá? E isso não é sinal de que ele está sendo bem absorvido. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado os nossos exames, fazer todo esse feedback, porque às vezes a dose do ferro boa para mim não é boa para você. A sua absorção pode estar comprometida e às vezes você pode mudar a via do ferro. Em vez de tomar ele oral, pode tomar ele injetável. Que é melhor. Que é melhor. Funciona bem mais rápido. Mas lógico, água sempre, gente. A água é base para tudo isso aqui está acontecendo. Tá? A digestão acontece a partir de moléculas de água e a respiração também. Doutor, e pra gente, uma parte a gente consegue enxergar se está faltando alguma coisa através das nossas queixas, sintomas, todos esses que você citou. Mas o exame de sangue é fundamental. O exame de sangue, quando a gente trabalha uma nutrição potente, é fundamental. Eu não consigo fazer nada sem... Nada. E aquela vitamina, se ela tiver em déficit, ela vai aparecer ali no exame. Alguma sim, alguma a gente trata empírico, Carol. Como que é assim? A gente pressupõe que elas estão faltando, porque algumas já estão faltando, então a gente já começa a tratar antes. Olha, então, existem hoje protocolos inteiros de reposição, que a gente repõe para melhorar ânimo, fadiga, depressão, olha só, sabe? Ansiedade, mal-estar. Tem muitas coisas que a gente pode... corrigindo o nosso corpo, desinflamando, a gente melhora a resistência insulínica, melhora refluxo. Melhora até a condição hormonal, né? Até condição hormonal. Os hormônios estão diretamente relacionados, a produção hormonal está diretamente relacionada à nutrição. Tanto é que uma atleta de alta performance, ela nem menstrua. Sim. Porque ela tem baixa gordura no corpo. Alguma coisa está faltando. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Aproveitem, estamos ao vivo na @VocêBonitaTV. Maurício, obrigada, um beijo pra você. A síndrome do intestino irritável, devido à intolerância à lactose, tem como ser tratada? Essa pergunta é muito boa. Já já a gente vai responder, né, Lívia Burquiac? De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando da saúde do intestino, da flora intestinal, da importância dos nutracêuticos para tudo isso. Fizemos aqui uma dinâmica muito legal e, ó, até agora... tá bem devagarinho aqui, ó, quando a gente come os nutrientes adequados, uma dieta rica em vegetais, em legumes, e quando a gente exagera ali no açúcar e em outras coisas. Passa tudo reto. E direto. Aqui a gente tem tempo para absorver. Essa que é a lição que a gente tem que ter. Comer bem para quê? Para o nosso corpo ter tempo de absorver esses nutrientes. Tá certo. E aí, a Morise deixou essa perguntinha. A síndrome do intestino irritável, devido à intolerância à lactose, tem como ser tratada? Então, ela coloca duas questões. Ela associa a síndrome com a intolerância à lactose, doutora. São coisas diferentes, são doenças diferentes. Uma é uma doença inflamatória, tá? Ela pode levar a desconforto abdominal, diarreia ou constipação. Não tem muita regra nessa. E a outra é a intolerância à lactose. Lactose é um açúcar que está no leite e que a gente precisa de uma enzima para quebrar, tá? Essa é a lactase. Em si, quem tem essa intolerância só por não ter a enzima, Carol, você toma a enzima vai fazer o papel. Um papel. Agora, tem pessoas que também têm alergia à proteína do leite, quer dizer, a proteína cai no intestino, irrita esse intestino
e dá todo o desconforto. Tem pessoas que digerem parcialmente, eles têm enzima, mas a enzima é pouca. Então, um pouco é digerido, tolera bem, principalmente os alimentos que são fermentados, eles digerem bem queijo, alguns queijos mais amarelos, iogurtes, tá? Então, normalmente, essas pessoas não têm intolerância total, tá? Entendi. Para todos esses pacientes, a gente tem que entender da onde vem a irritação do intestino, qual o grau dessa intolerância, se é alergia, existem algumas alergias que são mediadas a IgE, essas alergias são graves, são aquelas que tampam garganta, então a gente já teve casos bem graves aí que apareceram até na TV, então são bem importantes. Então por isso é muito importante a investigação e o tratamento adequado. Se é uma síndrome do intestino irritável grave por vários alimentos, às vezes a gente tem que entrar com medicamentos específicos para desinflamar o intestino. E pode ser que ela tenha as duas coisas associadas também. As duas coisas associadas, pode ser também. Ou você pode ter uma só, ou você pode ter as duas, ou você pode ter 3 ou 4, que pode ter alguma alergia também. Tá certo. Tem que buscar ajuda, que tem sim tratamento e os exames específicos. Vamos para a próxima perguntinha. Olha lá. Carla, obrigada, um beijo. Tenho insuficiência renal e minhas fezes estão pastosas, esverdeadas. O que pode ser? Pode ser uma disbiose, pode ser uma infecção intestinal, pode ser devido à alimentação, você está comendo mais coisas verdes, as fezes estão esverdeadas, você pode não estar absorvendo bem. Então tem várias possibilidades, tem exames que a gente pode fazer. E assim, muito cuidado, quem tem insuficiência renal tem que fazer uma dieta específica para doente renal. E até controle da ingesta de água também, não é? Dependendo sim, se faz diálise sim, dependendo do grau, tá? Porque existem graus de insuficiência renal, tem que ver se ela tem diálise, tem que ver, porque a gente tem que controlar principalmente a ingesta de proteína, dependendo do paciente. Entendi. Então é importante a gente entender isso bem, mas quanto melhor for o teu intestino, melhor vai ser para a inflamação do teu corpo. Porque se o rim é o nosso grande filtro, se ele não funciona bem, a gente tem que ter muito cuidado do que põe no filtro, né? Com certeza. Mas tem que procurar, tem que buscar ajuda. Se notou aí, né, uma mudança nas fezes, distensão, né? Dor, a gente tem que olhar tudo. Cálcio, doenças renais, principalmente cálculos, são doenças endócrinas, gente. A gente acha que não, Carol, mas a paratiroide tem muita influência nos cálculos renais. Porque a gente tira cálcio do osso e joga na corrente sanguínea e é filtrado, esse cálcio é filtrado a todo momento pelo rim, acumulando mais cálculos. Então, por isso que é importante, gente, às vezes por isso que a gente tem que suplementar tão bem a vitamina D, que é essa vitamina D que faz esse balanço do PTH no nosso corpo. Tá certo. Dá tempo de mais perguntinha? Continue mandando, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Patrícia, obrigada. Não tenho mais a vesícula. O que devo fazer para absorver melhor as vitaminas da minha alimentação? Isso é uma ótima pergunta, gente. O que é a vesícula? A vesícula biliar é como se fosse uma bolsinha que guarda as enzimas da digestão. Então, a gente não tendo essa bolsinha, a gente não tem mais enzima de digestão? Não, gente, a gente tem. Só que ela fica caindo no intestino diretamente. Ele não faz aquela compressão, come gordura, tem enzima. Então, a gente fica com o intestino mais irritado, porque você tem um fluxo contínuo de enzima digestiva dentro do intestino. O nosso intestino é feito para aguentar essa enzima, só que ela é super ácida, ela é super potente para digerir proteínas, carboidratos e gorduras. Então, saber comer, não fazer muito tempo de jejum, comer mais fibras para esse alimento ficar mais lá dentro e proteger mais. Cuidado com os excesso de gordura, porque eu não vou ter uma quantidade grande de enzima para jogar numa vez só. Então, se a gente comer pequenas porções, a chance de absorver é bem maior. Olha só, então aí está o problema, não é que a pessoa não pode consumir, mas ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite e aprender com o seu corpo o que ele aguenta, porque muitas das vezes o alimento chega, só que não tem enzima suficiente para digerir, então ele passa direto. Puxa vida. Tem mais perguntinha, olha lá.
Camila, obrigada, um beijo. Tenho 36 dias de cirurgia bariátrica e fiz bypass gástrico. Quais dicas você daria nessa fase? Que legal, Camila. A doutora Ana Luísa Vilela é uma craque deste assunto. Nossa, então, agora é sua chance. É a chance de você criar bons hábitos, comer bem e diminuir carboidratos. Porque o que te mantém magra? Conseguir ingerir proteína suficiente. Ter uma boa alimentação. Não é porque fez bariátrica que pode comer o que tem vontade, gente. Quanto mais restrição alimentar, mais você vai querer energia. Então, a gente vai aprimorando o nosso paladar para carboidratos. Tá. Então, agora é a hora. E assim, não deixe de observar seus exames. Muitas das vezes, a gente vai perdendo muito nutriente, a gente só vai ver quando está lá com baixa massa muscular, fraco, desanimado, cabelo caindo muito. Então, às vezes, vale a pena repor. A técnica que ela usou é a que você disse que não tem interferência com não, o ela intestino. fez... Não, ela fez bypass. Ela fez bypass, ela então cortou. teve. Então, Teve. o ideal para ela manter essa parte de vitaminas é o sorinho que você tinha comentado. Isso, também muito bom. E a suplementação, né? A gente tem que ver o que ela está absorvendo, como ela está absorvendo, se ela está conseguindo manter. Acompanhamento é fundamental. É uma fase muito importante muito agora, importante. Né? Agora é o momento, então. E a gente está tendo novidades aí para esse acompanhamento, Carol. Vou trazer aqui em breve. Jura? Ai, que legal. Coisa super nova. Então segurem que a próxima pauta da doutora, a gente tem 2 minutinhos. Acho que dá tempo de mais uma, né? Vamos lá. Ó. Edivan, obrigada, um beijo. A questão da má absorção pelas paredes do intestino também se dá aos polivitamínicos? Ao que as que parece que as vitaminas suplementadas não estão atuando de fato no organismo. Me parece, acho que ele ia falar, me parece. Deve ser, me parece. Pode ser, sim, que seu intestino está tão irritado ou que você está tentando suplementar e não está conseguindo, que você toma e essa vitamina passa direto, tá? Então, a gente tem que olhar muito no exame, Carol. Por isso que os exames são importantes, porque assim, estou me suplementando vitamina D, estou tomando altas doses, minha vitamina D está baixa, não estou absorvendo. Tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa errada. Para encerrar, doutora, a gente tem 1 minuto, eu tenho que te agradecer. Já, né, Glaucia? Mas só fechando, estresse acaba com tudo também, né? Acaba com tudo, aumenta a inflamação, cortisol aumenta a inflamação. Então, gente, vamos desinflamar. Eu acho que a ideia aqui é desinflamar e fazer o intestino funcionar bem. Tá certo. Eu vou deixar o contato da doutora para vocês, que vem com muitas novidades. Já voltou para o consultório, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela. Você encontra todo o trabalho dela. Tirem dúvidas, doutora. Acho que chegaram mais mensagens lá para você no nosso Instagram. E até a próxima. Sempre um prazer te receber, viu? Prazerão. Beijo, beijo. Amanhã.